boa tarde. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que trata muito sobre a nossa moral. Hoje nós vamos falar uma passagem desse livro Paulo e Estevão, que é um romance de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Quem se interessar, nós temos ele para empréstimo, para leitura. Ele fala sobre os cristãos, quando da época do Paulo, que ele colaborou também na morte de Estevão. Ele fala sobre amor, ele fala sobre moral, ele fala sobre renúncia. E ele coloca para nós a história das perseguições dos cristãos. Então é muito interessante para o nosso aprendizado esse livro do Paulo e Estevão. O que nós vamos extrair desse livro hoje é uma pequena parte que é a conversão de Saulo, porque antes dele se tornar Paulo, ele se chamava Saulo. Ele nasceu na Turquia, em Tarso, e ele tinha dupla cidadania, porque os pais dele eram judeus e a cidade era considerada romana. Então ele viveu até um certo período da vida dele em Tarso, e a partir daí os pais tiveram a responsabilidade pela educação dele, porque na época, se os pais não ensinassem para os filhos uma profissionalização, eles poderiam ser ladrões, né, na época deles. Não muito diferente de hoje, né? Então eles ensinaram uma profissionalização para Saulo, e quando ele ficou mais jovem, ele foi para Jerusalém. Ele queria estudar, ele foi se aperfeiçoar, e ele estudou as leis farisaicas. Ele era fariseu, e como ele estudou as leis, ele teve essa crença, esses ideais como a verdade na vida dele, ele começou a perseguir os cristãos, porque ele via nos cristãos um problema para a sociedade que ele pertencia. Então, ele perseguiu os cristãos, matou, sacrificou, prendeu. Tudo que nós imaginamos assim, numa guerra, aconteceu nessa passagem de Saulo por esse momento dele. E aí ele foi até o sacerdote e pediu uma carta. E essa carta era para que ele fosse até Damasco e prendesse os cristãos que estivessem nas sinagogas, nas igrejas, nos templos. Então ele conseguiu essa carta. Aí ele juntou os soldados, hoje foram para Damasco. E nessa estrada ele teve um encontro com Jesus. Quando uma luz muito forte alcançou Saulo, ele ainda era Saulo, ele caiu do cavalo e ficou no chão. E aí, a partir desse momento, essa luz fez com que ele ficasse cego. E quando ele ficou cego, ele escutou Jesus. E Jesus perguntou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E no diálogo deles, que teve um diálogo ali entre Jesus e Saulo, ele perguntou, o que Jesus queria com ele, E Jesus pediu para ele seguir a viagem dele até Damasco, chegar numa pensão e aguardar que lá ele receberia uma orientação. Ele sozinho não pôde ir, então aqueles que estavam com ele ali para aquela empreitada lá em Damasco o ajudou, levou, porque ele estava cego. Ele ficou nessa pensão por 3 dias. E nesse momento de 3 dias que ele ficou ali, provavelmente ele ficou envolvido pela espiritualidade amiga. Então ele refletiu a vida dele, ele viu as barbáries que ele fez na época, as famílias que ele destruiu, as crianças que ele matou, pessoas todas inocentes. Então ele percebeu isso. E Jesus entrou em contato com Ananias e disse a Ananias que fosse até Saulo para que ele restaurasse a visão de Saulo. É claro que Ananias titubeou um pouco, reclamou um pouquinho com Jesus, porque eles sabiam quem era Saulo, que ele destruía as famílias e os cristãos. Mas Jesus disse a ele que Saulo seria uma ferramenta muito poderosa
para a história do cristianismo. E aí Ananias foi lá, encontrou com ele, disse que Jesus, que foi aquele com quem ele encontrou na estrada, o enviou até ali para que restaurasse a visão dele. E ele colocou a mão sobre a cabeça de Saulo e restaurou a visão. E a partir daí, Saulo foi batizado com o nome de Paulo. E a partir desse momento, ele se transformou, ele se renovou e se tornou o maior defensor do cristianismo da história que nós conhecemos. Então, essa é uma história que vem para o nosso dia de hoje, porque são momentos que nós também passamos e não percebemos. Olha só, vou passar 3 exemplos verídicos para vocês que aconteceram há pouco tempo na pandemia, que são situações mais presentes para nós. Tinha uma professora na época da pandemia que o principal instrumento da tarefa dela, da profissão dela, é a voz. E com a pandemia, ela ficou doente, ela perdeu a voz. E ela se desesperou. E olha só, ela perdeu a voz dela por 2 meses. E ela se desesperou e depois se reinventou e começou a dar aula, escrever. Então, por 2 meses ela ficou sem a voz. Aí ela fez fono, procurou um médico. Não é essa pessoa que está aí, ela é só uma imagem. Mas essa professora, ela conseguiu falar depois de 2 meses. Olhando para a história de Paulo, ela precisou passar por esse momento sombrio, por esse momento de escuridão, para ela entender que a ferramenta da voz dela é importante. E nós, o nosso organismo, o que está faltando nós olharmos, acordarmos da nossa cegueira para enxergar em nós qual parte do nosso corpo, do nosso físico, do nosso organismo está precisando ser restaurado para que a gente modifique e entenda melhor a vida. O outro exemplo é desse senhor, ele era um porteiro, ele também pegou Covid. Ele ficou internado 47 dias na UTI. E ele diz na história que eu peguei pela internet, ele fala, conta mais, mas ele viu muitas mortes. E ele achou até que ele fosse morrer mesmo. E quando foi dado a alta para ele e ele saiu do hospital e que ele viu o sol, ele fala que foi como se tivesse saído de uma prisão. E aí ele diz assim: passei a dar mais valor à vida e às pessoas, eu melhorei. Então ele também precisou passar por 47 dias na escuridão para ele entender que a vida tem seu valor, que a família tem seu valor e que os amigos têm seu valor, que as pessoas têm valores na nossa vida. Ele precisou passar por esses momentos também. E nós, quando que nós vamos dar valor à natureza, às pessoas, à nossa família, aos nossos amigos? Precisamos também parar 47 dias dentro de uma UTI para que a gente possa enxergar a nossa vida, a proposta de Jesus na nossa vida. E o outro exemplo foi desse senhor José. Ele também foi acometido pela Covid e ficou 103 dias internado. E aí ele pediu para os familiares dele que rezassem por ele ao meio-dia, e ele fala que ele não sabe de onde que ele tirou esse meio-dia. E muita gente fez oração por ele. E ele melhorou. Aí ele diz assim: muita gente orou por mim e naquela hora eu senti uma energia grande. Olha o poder da prece e da oração, né? A nossa conversa com Deus, a nossa conversa com Jesus é através da oração e através da prece. E ele diz: desde que abri os olhos, tenho satisfação de estar vivo. Será que nós estamos vivos? Nós sentimos que estamos vivos? Poder conversar com meus familiares e meus amigos. Essa internação dele de 103 dias que fez ele enxergar que ele estava vivo. Porque nós passamos muitas vezes pela vida na escuridão, na sombra,
nós não percebemos o que está ao nosso redor e as oportunidades que estamos tendo com as pessoas, com a natureza, com as dificuldades, com os obstáculos, com as alegrias, né? Com tudo que acontece ao nosso redor. Então, essas 3 pessoas com a Covid, e muito mais, tem muito mais histórias que nós sabemos, cada um de nós deve saber de algumas histórias, onde as pessoas tiveram que passar por esse momento de escuridão para refletir a vida e reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. Então essas pessoas passaram pela estrada de Damasco também. E depois dessas experiências se renovaram e não sei se nós estamos esperando passar pela estrada de Damasco ou se já passamos, porque muitas vezes nós temos a nossa dificuldade, nós nos revoltamos, achamos ruim, em vez de aproveitar esse momento para refletir igual Paulo fez. Era Saulo ainda refletindo a vida dele. E Santo Agostinho, ele nos ensina a fazer essa reflexão diariamente. Ao irmos deitar, rever o nosso dia, isso já é um caminho de reflexão, de passagem por Damasco. Quando nós estamos vivendo a nossa vida diariamente, é um caminho de Damasco. Enquanto estivermos despertos aqui, nós estamos vivendo essa estrada. E quando nós formos descansar, que for fechar os nossos olhos, o que vai acontecer? É hora de refletir, para que a gente possa ter bons envolvimentos espirituais e acordar no outro dia melhor. Então, no livro Céu e Inferno, Kardec traz para nós essa mensagem, que a imperfeição, as doenças, os conflitos, o que seja que nós estejamos passando, essas imperfeições da alma, ela acarreta sem consequências. E é natural, porque nós temos que passar por um período de escuridão, como passou Paulo. E muitas vezes desagradáveis, porque ao ele refletir sobre a vida dele, quanta coisa ele não sentiu culpa e remorso. Então, para nós também é inevitável passar por esses momentos. Mas nós temos que sentir que a gente não pode ficar ali morando. Então, o exemplo que essa história de Paulo de Tarso passou para nós é que a gente não pode ficar muito tempo na dor. Ele ficou 3 dias, a professora ficou 2 meses, o José ficou 103 dias. E nós, quanto precisamos para que a gente possa enxergar as nossas qualidades e renovar, fortalecendo as nossas qualidades, os nossos potenciais, as nossas alegrias, a nossa amorosidade, porque as nossas qualidades e os nossos potenciais, eles são a fonte da nossa felicidade. A partir daí nós conseguimos ser felizes. Quando nós nos despertamos com as nossas dores, com os nossos sofrimentos e com as nossas solidão, quando a gente fraqueja em algum ponto da nossa vida, então é daí que nós vamos ressurgir, assim como Paulo ressurgiu. Ele só nos deu esse exemplo, que a gente ressurge da nossa dor, que a gente aflora após a nossa dor. Devemos vivê-la, mas não precisamos ficar a vida toda nessa dor. A gente tem que trazer o que de bom ela vai nos trazer, para que a gente possa melhorar. Então, se a gente tem consciência das nossas potencialidades, nós seremos felizes, nós teremos alegria, apesar das nossas dores. Então, os nossos desafios na vida, cada um de nós tem um desafio diferente. Cada um de nós tem uma dor, um conflito, um obstáculo na vida. Cada um de nós faz o nosso coração, a nossa alma chorar de maneira diferente. Então, esses desafios, ele é um convite ao nosso crescimento. Nós sofremos, dói, mas aí é a estrada de Damasco onde nós vamos crescer, é a nossa reflexão. Porque ninguém passa por situação ou obstáculo difícil na vida se não for para crescer, para despertar,
para viver o amor. Então nós precisamos compreender as nossas dores, os nossos desafios, os nossos obstáculos, né? A gente precisa compreender o que é que está acontecendo ali, que Jesus, que Deus está trazendo na nossa frente, para que a gente possa entender essa dor da alma. Tem uma técnica terapêutica que a gente pode fazer, que é você não colocar essa dor aqui, mas você colocar ela à sua frente, para que você possa analisar, para que você possa refletir e para que você possa encontrar meios, planejamentos, metas de como resolver esse problema que lhe dói. É como se eu sentasse na mesa, eu estivesse aqui e a minha alma lá. A minha dor está na minha alma. Lá eu sofro, lá está me doendo. E eu estou aqui. Eu olho para a minha alma, converso com ela e pergunto o que posso fazer para melhorar o meu caminho. Como eu posso refletir a minha vida para que eu seja mais alegre e mais feliz? O que as pessoas à minha volta estão esperando para que eu possa amá-las e não levar esse meu amor só para uma dor, ou para um sofrimento, ou para um obstáculo? Porque se nós estamos envoltos por várias pessoas, a nossa amorosidade tem que estar refletindo assim como Jesus refletiu o seu amor, como Deus reflete o nosso amor para todos igualmente, porque somos filhos dele. E quando nós aceitamos esse convite de crescimento e que nós temos compreensão desse desafio, nós encontramos a paz interior. E a paz interior é o amor. É viver a amorosidade. E Joana de Ângeles fala para nós assim: a superação dos conflitos, das angústias, a desidentificação dos conteúdos psicológicos afligentes permitem a iluminação. Então, a nossa dor, o nosso sofrimento, não é que a gente faz apologia à dor, não. Mas ela vem. Não tem como ela não chegar até nós. Uma hora ela vem. Ela chegou, nós precisamos encontrar meios de superar essa dor para que a gente continue a nossa vida, a nossa busca. E ela é uma escadinha. Cada hora, quantas dores nós já não passamos na nossa vida? Quantos sofrimentos nós já não passamos e vencemos? Olha onde nós estamos hoje. Aqui. Entendendo melhor os ensinamentos de Jesus, mas a gente deixou de passar dor, sofrimento, vencer algum obstáculo lá atrás? Não. Nós passamos por todos eles e estamos vivos. Então a gente tem que dar graças a Deus por isso. Então nós somos o nosso oleiro, né? Porque o oleiro, ele molda a própria vida, se reconhece fazendo as suas reflexões, ele entende e compreende as suas habilidades. Conhecer as nossas habilidades é muito importante, os nossos talentos, os nossos potenciais. Se você pegar uma folha de potencial, de talentos, e pegar uma folha de crítica sobre você, de coisas que você faz errado, a gente não consegue enxergar os nossos talentos, a gente só vai enxergando as coisas que está triste, é desesperado, é isso que a gente vai escrevendo. E as nossas alegrias, cadê? A gente não foca nas nossas alegrias, nas alegrias que já tivemos, no humor, na bondade, no amor. As pessoas que a gente estendeu a mão, pequenas coisas fazem da gente enxergar as habilidades. Então a nossa folha primeira e mais cheia tem que ser dos nossos talentos. A gente não tem que ter vergonha de ter talento, potencial, qualidade, não. A gente tem que falar mesmo, eu sou assim, porque eu sou filha de Deus é talento, é potencial, Jesus é potencial, é qualidade, é talento. Então nós também somos filhos dele, então nós somos reflexo deles. Então temos muitos potenciais, sim. Podemos ser felizes, podemos ser alegres. Nós temos que enxergar isso em nós. Por que a gente fica se martirizando, só enxergando o que não é bom? E aí a gente estampa no rosto a tristeza, a solidão, a depressão, as doenças, a dor na coluna, a dor na perna, e vem.
porque a gente não foca nas qualidades, nos nossos talentos. Eu sei cozinhar bem, eu sei lavar roupa muito bem, eu sei limpar o piso muito bem, eu sei colocar uma lâmpada. Gente, isso é talento. Tudo isso é talento. Eu falo muito bem com as pessoas, eu não magoo. Que a gente tenha na nossa mente mais as nossas qualidades. E aí nós vamos aprender com cada etapa. Então, o autoconhecimento é muito importante por isso, e é o que a gente estuda na doutrina espírita. O autoconhecimento para a gente saber quem nós somos. Quem sou eu? Até hoje, muitas vezes, nós não sabemos quem somos. A gente está buscando ainda, muitas vezes, saber quem somos. E quem sou eu? A gente precisa saber responder essa pergunta. E a gente, então, vai entender isso quando a gente sabe que o mundo ele tem o nosso corpo. Então, se você está triste, infeliz, apesar do sofrimento, ele vai ter a sua cor, a cor que você quiser. Ele vai ser colorido ou vai ser triste. Você tem que fazer dessa dor, desse sofrimento, dessa tristeza, um motivo de alegria, porque é isso que Deus quer de nós. Que a gente tenha um autoconhecimento para saber superar essas dificuldades e ser mais forte. E aí você vai medir o mundo com os seus olhos, como você vê. Saulo enxergava o mundo de uma forma, antes de passar pela estrada de Damasco. E Paulo enxergou a vida de outra forma depois que ele se renovou. Então isso tem que acontecer com a gente também. A gente não precisa esperar cair do cavalo e ficar cego para que a gente veja o quanto que nós temos de potencial para trabalhar no bem, fazer o bem. Então, se você põe óculos de bondade, de amor, tudo é belo e positivo. Porque Deus não faz nada para que a gente sofra. Não faz. Todas as experiências são experiências necessárias para a nossa melhoria, para o nosso crescimento e para que a gente possa fortalecer os nossos potenciais. Vamos nos apegar a isso. Está doendo? Está. Mas o que eu posso fazer de bom com isso? Se eu pegar um bolo e colocar só sal, aquele bolo que tem que ser doce, você colocar só sal ou colocar só coisas amargas ali, ele vai ficar da forma que você quer. Mas se você fizer um bolo gostoso, docinho, colocar açúcar, ele vai ficar bom. Ele vai ficar gostoso. Então depende do que você vai fazer com aquele conteúdo que você tem na mão. Que é essa dor, esse sofrimento. Então o autoconhecimento é fundamental para que a gente possa passar por esse caminho de transformação íntima, que é onde nós sabemos daquela frase, conhece-te a ti mesmo. Então é um comportamento obrigatório nosso para com Deus, porque se a gente reencarnou aqui nessa terra, se nós estamos aqui, foi para isso que nós viemos, para superação. Então é preciso nos aperfeiçoar, acima de tudo, no modelo de Jesus, que é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sentir, pensar, observar, ouvir, ser e agir como Jesus nos ensinou. Então, é um convite hoje para que a gente feche os nossos olhos para refletir a nossa vida. Que a hora que a gente for descansar, vamos fechar os nossos olhos e refletir a nossa vida. Olhar para as nossas experiências boas que viemos trazendo a felicidade e com certeza muitas tristezas, muitas dificuldades, mas chegamos até aqui e se estamos vivos vamos ter alegrias, vamos ter tristezas, tudo. Só depende de nós colocar o colorido nessa dor, nesse sofrimento. Vamos olhar para as oportunidades que estamos tendo com essa reencarnação. Tem muita gente, muito espírito querendo reencarnar aqui na Terra. E nós estamos aqui, nós conseguimos. Foi permitido que a gente estivesse aqui nesse orbe, nessa Terra. Por quê? Porque nós podemos. Porque nós sim somos pessoas que podem vencer, nós somos vencedores. Só não vamos vencer se não quisermos. Porque nós viemos aqui para isso.
isso, para ser feliz, para ser alegre, para superar as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, para aprender e para nos educarmos emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. Estamos aqui por isso. E nós podemos, com certeza. Então, olhar para as nossas oportunidades também estamos tendo por estar estudando o Evangelho de Jesus. Quantas pessoas estão sofrendo aí fora que elas não conhecem o Evangelho de Jesus, os exemplos de Jesus. E nós estamos tendo essa oportunidade. Olha como Ele é bondoso conosco. Nós sofremos, temos dores, temos. Mas Ele está aqui, através dos ensinamentos dEle, trazendo para nós, para que a gente possa se confortar. Para que o nosso sofrimento seja leve, seja suave com Ele. Então, toda essa informação que foi colocada aqui agora é para responder a essa questão do capítulo 8, dos itens 20 e 21, que é o nosso estudo e a nossa reflexão de hoje. Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Vamos fechar nossos olhos, vamos refletir, vamos entender a nossa vida, vamos compreender e vamos nos transformar. Ser mais alegres, fazer o bem. Quando nós fazemos o bem para as pessoas, a felicidade vem. Se eu sinto que eu estou muito recolhida na minha dor, abra a porta da sua casa, saia para fora e vai visitar as pessoas doentes, as mais necessitadas. Vamos fazer o que estamos fazendo hoje aqui, porque todos nós temos as nossas dores, com certeza, não amenizando as dores de ninguém, que temos, sim, estamos passando, todos nós, por momentos difíceis, mas que a gente possa, através disso, estender a mão para o outro e a gente vai se sentir confortável, sim, porque muitas pessoas passam por problemas também parecidos com o nosso. A gente não sai, não vê, mas quando a gente sair e visitar as pessoas, a gente vai entender, puxa, né, a pessoa também está passando por isso. E nós vamos aprender com ela, vamos nos fortalecer com ela, porque ela está passando pela mesma experiência que nós. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então, que a gente possa ter os olhos bons. E vou deixar aqui uma reflexão para nós. O que Deus quer de mim? Porque se a dor apareceu, é como se fosse você caindo do cavalo na estrada de Damasco. O sofrimento apareceu, você caiu do cavalo na estrada de Damasco. A doença apareceu, você caiu do cavalo. O que você vai fazer agora? Isso que Deus quer saber. Então pergunte a Ele, o que quer que eu faça? Ele vai te responder. Ele responde para nós. E tem os seus momentos de reflexão. O José teve 103 dias. A professora teve 2 meses. O porteiro, se não me engano, 47 dias, né? Para reflexão. E eu? Quantos dias eu preciso para refletir a minha vida e despertar, renovar, restaurar? Porque eu estando restaurada, todos ao meu lado estarão tanto encarnado como desencarnado. Todos estaremos bem. Se eu não estiver bem, todos não estão bem, porque se eu ver o meu filho doente, mal, como que eu fico? Se eu ver o meu esposo doente, mal, como que eu fico? Se eu vejo um parente desencarnado, como que eu fico? São dores. Mas eu preciso trazer Jesus para esse momento. Então, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Você já parou para pensar nisso? Eu não tinha parado não, para ser bem franca com vocês. Quando eu estudei essa questão, eu observei, nossa, eu nunca me fiz essa pergunta. E a partir de hoje eu vou tentar, eu não prometo. Porque não é fácil você fazer o autoconhecimento e vencer as suas dores. A gente precisa se esforçar, porque a dor maior que teve no mundo foi a de Jesus, e Ele era inocente, Ele era perfeito, e nós não somos perfeitos. Então, que a paz de Deus nos ilumine e que a gente retorne para as nossas lágrimas com o coração mais suave,